perigo, danos físicos ou a morte de pessoas. Interrupção do sistema. Destruição dos equipamentos. Reações desfavoráveis da opinião pública. As instalações de manobra devem ser projetadas e melhoradas de forma a garantir a proteção do operador contra falhas internas durante a operação, sendo válido não só para instalações novas, mas também para as já existentes. Atenção especial deve ser tomada na fase de projeto da parte civil, pois as salas devem possuir, quando possível e atentando para as condições ambientais, saídas para o exterior dos gases quentes e materiais incandescentes, oriundos de arcos internos e direcionados através do duto coletor. Atualmente, devido ao perigo representado por um arco de potência no interior de um cubículo incapaz de suportar as forças resultantes da ignição de um arco interno, notáveis estudos mecânicos, elétricos e térmicos vêm promovendo sem sombra de dúvidas novas tendências e padrões na construção dos conjuntos de manobra e controle blindados. As soluções para novos projetos vêm sendo alcançadas sistematicamente com a evolução de conhecimentos mais aprofundados em relação aos mecanismos de expansão de gases. Em face às necessidades de soluções técnicas, as concessionárias, as indústrias e os centros de pesquisas associaram seus esforços com vistas à conquista de interesses comuns, buscando o desenvolvimento de tecnologias imprescritíveis que viabilizam tecnico-economicamente, dentro de um processo evolutivo, a produção de blindados que atendam às exigências estabelecidas em norma para ensaio de arco elétrico devido às falhas internas. Campos eletromagnéticos. Todo condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, esta gera em seu entorno um campo eletromagnético. O campo eletromagnético está presente em inúmeras atividades humanas, tais como trabalhos com circuitos ou linhas energizadas, solda elétrica, utilização de telefonia celular e fornos de micro-ondas. Os trabalhadores que interagem com o sistema elétrico potência estão expostos ao campo eletromagnético, quando da execução de serviços em linhas de transmissão aérea e subestações de distribuição de energia elétrica, nas quais se empregam elevados níveis de tensão e corrente. Os efeitos possíveis no organismo humano decorrente da exposição ao campo eletromagnético são de natureza elétrica e magnética. Onde o empregado fica exposto ao campo onde seu corpo sofre uma indução, estabelecendo uma diferencial de potencial entre o empregado e outros objetos inerentes às atividades. A unidade de medida do campo magnético é o ampere por volt, Gauss ou Tesla, cujo símbolo é representado pela letra T. Cuidados especiais devem ser tomados por trabalhadores ou pessoas que possuem em seu corpo aparelhos eletrônicos, tais como marca-passo, aparelhos auditivos, dentre outros, pois seu funcionamento pode ser comprometido na presença de campos magnéticos intenso. Medidas de controle do risco. Desenergização. A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e controladas, destinadas a garantir a efetiva ausência de tensão no circuito, trecho ou ponto de trabalho, durante todo o tempo de intervenção e sob controle dos trabalhadores envolvidos. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados e obedecida a sequência a seguir. Seccionamento. Seja por chaves, disjuntores, etc. É o ato de promover a descontinuidade elétrica total, com afastamento adequado entre um circuito ou dispositivo e outro, obtida mediante o acionamento de dispositivo apropriado, a chave seccionadora, interruptor, disjuntor, acionado por meios manuais ou automáticos, ou ainda através de ferramental apropriado e segundo procedimentos específicos. Impedimento de reenergização. É o estabelecimento de condições que impedem, de modo reconhecidamente garantido, a reenergização do circuito ou equipamento desenergizado, assegurando ao trabalhador o controle do seccionamento. Na prática, trata-se da aplicação de travamentos mecânicos, por meio de fechaduras, cadeados e dispositivos auxiliares de travamento ou com sistemas informatizados e equivalentes. A utilização de cadeados aqui só poderá ser aberto por quem está realizando o serviço, por exemplo, é uma medida que impede desavisados terem acesso ao seccionador para reenergização acidental ou intencional. A desenergização de circuito ou mesmo de todos os circuitos numa instalação deve ser sempre programada e amplamente divulgada para que a interrupção da energia elétrica reduza os transtornos e a possibilidade de acidentes. A reenergização deverá ser autorizada mediante a divulgação a todos os envolvidos. Constatação da ausência de tensão. Após o seccionamento, deve ser realizada a verificação de ausência de tensão, pois pode haver problemas técnicos ou mecânicos que possibilitarão a passagem da corrente mesmo após o seccionamento. Deve ser feita com detectores testados antes e após a verificação da ausência de tensão, sendo realizada por contato ou por aproximação e de acordo com procedimentos específicos. Instalação de aterramento temporário.
Equipotencialização dos condutores dos circuitos constata a inexistência de tensão. Um condutor do conjunto de aterramento temporário deverá ser ligado a uma haste conectada à terra. Na sequência, deverão ser conectadas as garras de aterramento aos condutores fase, previamente desligados. Tal medida garante a inexistência de tensão entre os condutores, além de estabelecer onde ocorrerá o curto-circuito. O curto se dará logo após o seccionamento. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Utilizado para que sejam evitados contatos acidentais com outros equipamentos. No momento da realização do trabalho, a pessoa tem que se preocupar apenas com o serviço que está realizando. Para isso, ele precisa eliminar os outros riscos, como o de contato acidental com os outros elementos energizados. Define-se zona controlada como área em torno da parte condutora energizada, segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados, como disposto no anexo 2º da norma regulamentadora NR10. Podendo ser feito com anteparos, dupla isolação em invólucros, etc. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Deverá ser adotada a sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação da razão de desenergização e informações do responsável. Os cartões, avisos, placas ou etiquetas de sinalização do travamento ou bloqueio devem ser claros e adequadamente fixados. No caso de método alternativo, procedimentos específicos deverão assegurar a comunicação da condição impeditiva de energização a todos os possíveis usuários do sistema. Aterramento. A finalidade básica do aterramento em qualquer edificação é a segurança para o usuário e para o equipamento ligado a uma fonte elétrica. Promover a segurança. Essa é a principal finalidade de um aterramento, projetado para evitar correntes de modo comum, assegurando tranquilidade para o usuário de uma instalação de um prédio, de uma empresa, de uma casa, e também a segurança do equipamento eventualmente ligado a uma fonte elétrica. Um aterramento pode ser projetado para escoar descarga elétrica atmosférica, e com essa finalidade ele faz parte de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e sua função é a de simplesmente conduzir a carga que estava na nuvem e que deve descer para neutralizar outra carga oposta. Outra finalidade básica do aterramento é no âmbito de sistema de controle, comando e proteção, no que se refere à compatibilidade eletromagnética. Esta compatibilidade está associada à fonte de indução eletromagnética que pode perturbar o funcionamento de um equipamento, e que pode ser por ele perturbada. Ou seja, um equipamento pode ser uma origem de perturbação de natureza eletromagnética e, ao mesmo tempo, pode sofrer efeitos desse tipo de perturbação. O aterramento, ao qual todo tipo de equipamento deve estar ligado, tem uma série de requisitos para atender a esse tipo de conceito de compatibilidade eletromagnética, e evitar que ele receba ou produza ruído externo. Esses ruídos são chamados de campo magnético. O conceito de aterramento em instalações elétricas de BT. Aterrar é prover um sistema ou instalação de um potencial de referência ou de um caminho de baixa impedância para a corrente de falta. Quanto ao primeiro aspecto da definição parece bem claro a todos, mas quanto ao segundo, ainda nos dias atuais podemos encontrar muitas instalações que ainda não consideram este aspecto muito importante. Neste aspecto, a terra deve ser considerada um elemento do circuito por onde pode circular uma corrente, seja ela proveniente de uma falta ou descarga atmosférica. No caso da corrente de falta, o fenômeno é eletrodinâmico e a corrente percorre sempre um caminho fechado incluindo a fonte e a carga. No caso da descarga atmosférica, o fenômeno é eletrostático, a corrente circula pela terra para neutralizar as cargas. 6.1.1 Tipos de aterramento. Os aterramentos podem ser classificados, segundo a sua função na instalação elétrica, em aterramento funcional, em aterramento de um condutor vivo, anormalmente o neutro, objetivando o correto funcionamento da instalação. Aterramento de proteção, em aterramento das massas e dos elementos estranhos, objetivando a proteção contra choques a contatos indiretos. Aterramento temporário, em ligação elétrica efetiva com baixa impedância intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. Esquemas de aterramento. O fator mais importante na limitação da corrente de falta é o fato desta corrente ter no percurso eletrodos de aterramento. O esquema de aterramento é a classificação que define se a corrente de falta vai passar pelo eletrodo de aterramento ou não é o esquema de aterramento. O conceito de esquemas é muito útil quando há necessidade de definir os aterramentos sem ambiguidades. Trata-se de uma classificação de todas as combinações possíveis de ligações do condutor neutro e do condutor de proteção nos eletrodos de aterramento, ou seja, todas as combinações possíveis e ou aplicáveis de interligações entre os aterramentos em funcional e de proteção.
Por esta classificação, o aterramento do nêutron e sua ligação com o condutor de proteção ficam completamente definidos com apenas 3 letras, sem deixar margem a dúvidas. O esquema de aterramento é um importante fator na proteção contra choques por contatos indiretos e contra sobretensões. Classificação dos esquemas de aterramento. Conforme a NBR 5410/2004, as figuras 1 a 5, que ilustram os esquemas de aterramento, devem ser interpretadas de forma genérica. Elas utilizam como exemplo sistemas trifásicos. As massas indicadas não simbolizam um único, mas